Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, nós estamos aqui de volta trazendo mais um estudo da Palavra de Deus para o seu coração. Amados, e é muita satisfação que eu tenho em trazer este trabalho, este vídeo aqui para vocês aqui no canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando pela primeira vez, você que já está inscrito no canal, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e like para cima, e vamos ajudar este canal a divulgar aí a palavra de Deus para outras pessoas. É muito interessante, muito importante quando nós pregamos a palavra de Deus com sinceridade, com verdade, assim como ela é. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo, ele tem sempre uma palavra para o seu coração. O Senhor Jesus, ele tem sempre um aconchego, um carinho para a sua vida. Jesus Cristo, ele veio para nos dar palavras de vida eterna. E eu quero dizer para você que está chegando pela primeira vez, se inscreva, deixa aí o seu joinha, compartilhe com aqueles que você percebe que precisam de estar ouvindo também a palavra de Deus, pois o importante é quando nós ouvimos, quando nós aprendemos e compartilhamos também com outras pessoas. É isso que eu estou fazendo aqui, daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem me passado, eu estarei passando para vocês aqui através deste vídeo. E o tema desta mensagem de hoje é: para onde iremos e para onde fugiremos? Queridos, só Jesus tem palavras de vida. Eu quero usar aqui o texto base no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, quando Jesus estava ali dando um sermão para os seus discípulos, e depois todos acharam aquela palavra dura, e começaram a sair um após outro, e Jesus falou para os 12, não quereis vós também ir? Vejam só, aí você vai ver aqui a resposta de Pedro. Pedro, aqui no capítulo 6, versículo 68. Ele fala: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amados, primeiro, o mundo oferece opções, amados, mas não oferece vida. Tem pessoas que agarram as opções que o mundo está oferecendo, agarram as oportunidades achando que é de Deus, quando muitas vezes não é de Deus. Desculpa ele falar isso, não quero te esfriar, não quero te amedrontar, mas nem todas as opções, nem todas as oportunidades vêm de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Existem diversas igrejas, diversas portas, porém somente Jesus Cristo tem palavra de vida eterna. Amados, não é dinheiro, não, tá? Dinheiro não ressuscita sonhos. Religião sem Cristo não salva, tá? Religião, apesar que a palavra religião quer dizer religar com Deus, mas nem todos, né? Somente o nome religião não está religado com Deus. Então, religião sem Cristo não salva. A Bíblia diz que quem tem um filho tem um pai, quem não tem um filho não tem um pai. Então, sem Cristo, amados, nada podeis fazer, como disse Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Conselhos humanos também não vencem a morte. Só as palavras de Cristo, ela que vence, ela que tem vida. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo, queridos, quando ele fala, a morte obedece. Quando Jesus Cristo fala, a morte obedece. Vocês lembram do filho da viúva de Naim? Lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 14, né? Quando Jesus encontra aquela mulher com aquele levando seu filho, e Jesus fala uma palavra ali que foi chave para aquela mulher. Talvez muitos tenham mandado ela parar de chorar,
Talvez muitos já tinham, né, tentado consolar aquela mulher, levando seu único filho para enterrar. Ela já tinha perdido seu marido, seu único filho era o que restava, seu único fio de esperança era o seu filho, porém ele agora havia morrido. E Jesus foi ali duas multidões, a multidão do choro e a multidão da alegria. O do choro que estava com o filho da viúva morto e da alegria aqueles que estavam com Jesus. Porque do lado de Jesus há sempre alegria, há sempre júbilo, há sempre, né, um momento de prazer quando você está com Jesus. E é um prazer eterno, basta você querer que seja eterno, né? Você pode transformar pequenos atos, pequenas atitudes em um prazer eterno com Jesus. Ouça isso no nome de Jesus. Então, muitos já tinham mandado, talvez, aquela mulher parar de chorar. Mas só Jesus mandou levantar. A palavra interrompeu o funeral. A palavra de Jesus interrompeu naquele momento aquele funeral. Muitos estavam ali, o coveiro já estava preparado, o cemitério já, né, aplaudindo, já havia, né, quem sabe, tudo planejado para receber mais um funeral e receber o seu dinheiro. E ali encontra a vida, aquele defunto, aquele moço que estava indo para ser enterrado, estavam levando ele para ser enterrado, encontrou agora a vida, o Senhor Jesus Cristo, e ele mandou levantar, e ele mandou a mulher parar de chorar, e imediatamente ela parou de chorar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, você pode estar passando por momentos de dores, momentos difíceis. Isto eu não ignoro, eu sei que cada um de nós passamos por momentos das nossas vidas que muitas vezes vem assim tirar nossa paz, tirar nossa tranquilidade, tirar nossa alegria, mas quando encontramos com Jesus, quando nós nos encontramos com a vida, nós ressuscitamos sonhos, ressuscitamos projetos e nós passamos a nos alegrar. E a Bíblia diz, até agora nada pedis, em meu nome pedis e recebereis, para que a alegria de vocês seja completa. Foi o Senhor Jesus Cristo quem falou. Então Jesus Cristo quer te ver feliz, de cabeça erguida, né, caminhando, né, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem para você vida eterna. Amados, em terceiro lugar, queridos, não existe plano B. Pedro não disse, vamos procurar outro mestre. Não. Quando Jesus perguntou para eles, né, quando viu todos ali se retirando, os discípulos se retirando, e Jesus olha para os 12 apóstolos, aqueles que tinham sido escolhidos e dado o nome de apóstolos. Jesus perguntou para ele, não quereis vós também ir? Pedro não falou, vamos procurar outro mestre, que esse aqui tá pisando na bola com nós, tá chutando muito pesado conosco aqui. Não. Pedro não falou isso, não. Ele disse, para onde iremos? Vejam só. Aqui é o reconhecimento, queridos, ouça isso no nome de Jesus. Aqui é a pessoa que aceita, a ferida que aceita o remédio. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes pensa que uma palavra é dura, mas é aquele remédio que vai fazer efeito. É aquele remédio que vai causar a cura para aquela vida. E Pedro entendeu muito bem isto quando ele falou, para onde iremos nós? Louvado seja o nome do Senhor. Ele entendeu aqui que Jesus Cristo é a cura, que Jesus Cristo é o remédio que sara, mesmo com palavra dura ou não, Jesus Cristo estava ali justamente para protegê-lo, para fazer como o pai faz com o filho. A Bíblia diz que o pai açoita, castiga a quem ele ama. Então palavras duras não quer dizer que não é porque ele não ama, não, é porque ele ama e quer sim ver o seu bem. Ouça isso no nome de Jesus. Quem conhece, amados, quem conhece a palavra verdadeira, não consegue viver
de imitação. Não consegue, não consegue. Pedro fala, para onde nós iremos? Ele entendeu que só a palavra de Jesus é que dá vida eterna. Ele falou, somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Tudo que o Senhor falou agora é palavra de vida. Se nós não cumprirmos o que o Senhor está falando aí, nós morreremos. Mesmo sendo palavra dura, mas é palavra que vai trazer vida para nós, para mim. Ouça isso no nome de Jesus. Ele entendeu muito bem. E você? Quando você é repreendido, quando você é exortado com a palavra de Deus, será que você reconhece? Será que você vai dizer assim, eu estou sendo tratado assim, mas é porque o Senhor me ama, o Senhor tem palavra de vida, o Senhor quer curar minha ferida, o Senhor não vai passar, querido, ouça isso no nome de Jesus, não vai passar. Mel na sua boca porque você pecou. Não, quando você peca, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te mostrar o caminho que você deve tomar para se arrepender, para receber o perdão dos seus pecados. E muitas vezes, amados, é lógico, o Senhor Jesus Cristo ele não lança rosto, Ele não acusa, não. Jesus Cristo, Ele vem, amado, manso e suave, ouça isso no nome de Jesus. Ele pede, aprendei de mim, que sou manso e suave, tomai sobre vós o meu jugo, né? Todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se o jugo tem te oprimido, se o cansaço tem deixado você cabisbaixo, olha, aprenda com Jesus hoje. Ele é o autor da vida, Ele é a vida, ouça isso no nome de Jesus. Então, não há para onde fugir. Me vai lembrar aqui agora, acho que é no Salmo 139, né, versículo 7, né? O salmista fala, para onde me ausentarei do teu espírito? Olha só. Para onde? 139, versículo 7, não é isso? Confirma aí, 139, versículo 7 dos Salmos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Queridos, primeiro, Deus está no alto e no profundo. Ouça isso no nome de Jesus. No céu, Ele está. Né? Na cova, Ele está. Foi isso que o salmista falou. No mar, Ele está. Né? Ele disse, se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu for na cova, lá tu estás. Se eu for até o mar, lá também estás. Então, querido, para onde nós iremos fugir da presença do Senhor? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Em todo lugar que nós formos, lá o Senhor nos cerca, lá o Senhor nos rodeia e está conosco, ouça isso em nome de Jesus, em todo momento. Em segundo lugar, querido, quem tenta fugir, descobre que Ele já está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta eu querer fugir, né, da presença de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é onipresente, se encontra em todo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Não é como um rapaz que estava lá cuidando das suas galinhas e tinha muita raposa naquele sítio, né? E conta a ilustração que as raposas comiam muito as galinhas daquele moço. E um certo dia um irmão falou, e aí, meu querido, vamos hoje à igreja comigo? Ele, não, eu não posso sair daqui que eu estou cuidando das minhas galinhas. Tem uma raposa aqui que está comendo minhas galinhas todas. E o irmão falou assim para ele, deixa as galinhas aí que Jesus cuida. Ele, tem certeza que Jesus cuida? Tenho. Você vai lá e vai voltar e não vai acontecer nada com suas galinhas. Aí ele aceitou o convite, foi para a igreja. E quando chega lá, o pastor pregando, né, o mensageiro pregando, aí ele falou, irmãos, Jesus Cristo está aqui, eu sinto a sua presença, Jesus está aqui neste lugar, tal. Aí o rapaz falou assim, olha irmão, você não falou que Jesus ia ficar lá cuidando das minhas galinhas? E como que ele está aqui? Ele se preocupou, até o irmão explicar para ele que Jesus é onipresente, está em todo lugar. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quando nós tentamos fugir, aí nós descobrimos que para onde nós queremos ir, o Senhor já está lá. E aquele rapaz entendeu que as galinhas dele estavam sendo bem cuidadas, porque Jesus Cristo é onipresente, estava lá e estava no culto naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jonas
Jonas, ele pensou que fugindo da presença do Senhor, quando Deus manda ele ir lá para Nínive levar uma mensagem de juízo para os ninivitas, ele achou que se pegasse aquele navio e descesse para Jope, Deus não se encontraria naquele navio que estava indo em direção a Jope. Mas ali Deus se fez presente e Jonas acaba até fazendo uma obra extra, porque ali ele ganhou também os marinheiros para Jesus, para Deus, e os marinheiros agora eles oram ao Deus do céu, ouça isso no nome de Jesus. Então a obra foi dupla, né? Tanto Jonas foi cercado por Deus para onde ele estava indo, fugindo da presença de Deus, como em Nínive também, depois que ele foi lançado lá através do peixe, ele teve que fazer a obra qual ele ia fazer, né? Foi designado para fazer. Ele fez a obra no navio dos marinheiros lá indo para Jope, e também depois que foi lançado em Nínive, ele acabou fazendo uma obra extra para o Senhor. Então, quando ele estava indo para Jope, ele foi cercado, louvado seja o nome do Senhor. Para o navio, para o porão, ele desce ali, ele pega esse navio para Jope, né, entra no navio, paga sua passagem, foi lá para o porão, né, local onde ele pensou que Deus não estaria lá, né, e de lá foi lançado para o mar, o Senhor estava lá. De mar foi para o ventre do peixe, e lá no ventre do peixe ele clamou ao Senhor. Então, todo lugar o Senhor estava. O Senhor estava em Jope, o Senhor estava no navio, o Senhor estava no porão, o Senhor estava no mar, o Senhor estava no peixe, no ventre do peixe com Jonas, né? Louvado seja o nome do Senhor, assistindo e falando com ele todo momento, porque ele mesmo na oração que ele faz do ventre do peixe, ele fala que Deus ouviu a sua oração. É mesmo assim, amado, Deus está lá, Deus estava lá, Deus está aí com você. Se você tentar fugir de uma responsabilidade, de algo que Deus tem pedido, tem mandado você fazer, ouça isso no nome do Senhor. O Senhor já está lá aonde você pensa em fugir. Em terceiro lugar, amado, a onipresença é juízo para uns e consolo para outros, certo? A onipresença de Deus é juízo para alguns e consolo para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Para o rebelde, a onipresença de Deus causa medo. Para o fiel, a presença de Deus, a onipresença de Deus causa segurança. E para quem sofre, a onipresença de Deus, ela causa esperança. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, amados, a onipresença de Deus, ela causa medo para os rebeldes, causa segurança para quem é fiel à sua palavra, para quem é fiel a Deus, e para quem está sofrendo, a onipresença de Deus causa esperança. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que suportam a dor, aquele que suporta o sofrimento, ouça isso no nome do Senhor. A onipresença de Deus causa esperança para a sua vida. Glória a Deus. Terceiro ponto, querido, que eu quero falar para você, se não posso fugir e não tenho para onde ir, só resta me render. Ouça isso no nome de Jesus. Guarde essa aí. Se você não pode fugir, se você não tem para onde ir, só resta você se render aos pés daquele que é todo-poderoso, ou melhor, deste que é todo-poderoso, porque ele está aqui comigo e está aí com você. Aquele, quando falamos aquele, é que ele está longe, e este é que ele está perto. Aquele para você e este para mim, que ele se encontra presente aí com você e aqui comigo. A sua onipresença está atingindo agora, abrangendo a mim e a você. Amados, aqui a mensagem ela cresce um pouco. Vejam só, não há substituto para Jesus. Porque ele é a palavra, ele é a vida, ele é o caminho.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, não há substituto. Aqui nós podemos entender que o Senhor Jesus Cristo é a palavra, o Senhor Jesus Cristo é a vida. O Pedro fala, né? Para onde iremos nós? Somente o Senhor tem palavra. Quer dizer, o Senhor é a palavra. Por isso que João falou, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é o quê? Ele é vida. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho, ele é a palavra, ele é a vida para a sua vida. Ouça isto no nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, se ele está em todo lugar, ele está na minha dor, ele está na tua dor, ele está no teu sofrimento, ele está com você aí neste momento, passando com você nesta dor. Ah, mas se Deus está comigo, se Deus está em todo lugar, ele poderia me livrar dessa dor. Sim, ele pode te livrar, mas se ele não quer te livrar, ele passa com você na dor. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, amados, quando Deus permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse até a fornalha de fogo ardente, o quarto homem se fez presente, e quando o rei olha, ele fala assim, não, nós somos 3 pessoas amarradas dentro da fornalha de fogo. Falaram sim, ó rei, foram 3 pessoas. Ele falou, eu porém vejo 4 andando de mãos soltas, pés soltos, e o quarto homem tem a semelhança do Filho dos deuses. Amados, Deus está em todo lugar. Deus está aí na sua dor. Deus está aí no seu sofrimento. Deus tem passado com você. Deus quer mostrar para a humanidade, Deus quer mostrar para as pessoas que Ele está com você no sofrimento, e por isso você tem suportado, por isso você tem passado pelo fogo, por isso você tem passado pela prova, mas o Senhor está aí. O Senhor está no quarto fechado, irmão? Sim, o Senhor está no quarto fechado. A Bíblia diz que quando você for orar, entra no teu quarto, ora ao Senhor, que vê secretamente e te recompensará publicamente. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quando Deus te honrar, quando Deus te der sua vitória, Ele vai te dar publicamente, e o povo vão entender que você esteve com o Senhor, que o Senhor esteve com você, mesmo no seu quarto fechado, quando ninguém viu você orando, somente você e Deus. Deus está lá no seu quarto fechado. O Senhor entrou, amado, numa reunião logo após a sua ressurreição. Lá em João vai nos falar isto, que ele entra naquela reunião, todos estavam com medos, né? Com medo, todos estavam ali com medo de serem perseguidos, de serem pegos, assim que mataram o Senhor Jesus. E Jesus, vendo que eles estavam com medo, com a porta trancada, Jesus se apresenta no meio deles, porque não há barreira para Jesus, e ele se apresenta e fala, paz seja convosco. Paz seja convosco. Então, primeiro, o Senhor Jesus foi lá para fortalecê-lo, para lhe dar paz em meio ao medo. O Senhor já estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com o quarto fechado, mesmo com a porta fechada, o Senhor estava lá. E no silêncio da madrugada, irmão Luiz, também o Senhor está lá no silêncio da madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 91 vai nos falar que não temerás, né, espanto noturno, né, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está com você neste silêncio, nesse espanto que muitas vezes quer te amedrontar. O Senhor está lá, querido, no silêncio da madrugada, quando você muitas vezes vem os pensamentos, né, que muitas vezes você percebe que não é de Deus. O Senhor está lá te guardando, te livrando. A Bíblia diz que é Ele quem livra a tua alma de pecar. Ouça isso no nome de Jesus. E o Senhor está aí no silêncio da madrugada. O Senhor está no choro escondido. Talvez você esteja chorando, amargurado, foi injustiçado, esteja chorando escondido. O Senhor está aí recolhendo as suas lágrimas. O Senhor está aí cuidando de você. Ouça isso no nome de Jesus. Ele viu a viúva. Ele vê você também. Ele sabia que aquela viúva estava indo chorando, coração partido,
o coração triste, já havia perdido o seu marido, já havia perdido o seu ente querido, agora seu filho, que era a sua única esperança. Vocês sabem que na época, uma viúva ficasse desprotegida, ela passaria necessidades. Ouça isso no nome de Jesus. E ela estava ali chorando, e Jesus sabia que o encontro ia ser maravilhoso, ia ser um encontro real, e assim é com você. Ele vê você aí no seu choro, na sua necessidade. O Senhor, Ele está vindo ao seu encontro, assim como Ele foi ao encontro daquela multidão do choro, levando aquele filho, aquele moço para ser sepultado. E o Senhor Jesus Cristo chegou e trouxe alegria para aquela família. Queridos, o Senhor te vê. Assim como ele viu aquela viúva, o Senhor te vê. Assim como ele viu Jonas lá no porão, ele te vê também. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como ele viu Daniel e se fez presente, a sua onipresença esteve ali. Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Ele te vê, ele passa nessa situação que você está passando. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, a mesma presença que confronta, também ela restaura. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus, ela confronta muitas vezes, mas também ela restaura, querido. Jesus não vem jamais para confrontar e te julgar e te pôr por terra e te envergonhar. Não pense assim. Ele vem para te confrontar, mas também restaurar. O pastor de ovelhas, ele deve andar com seu cajado, mas também deve andar com óleo para colocar nas ovelhas, nas feridas e afugentar os insetos. Ouça isso no nome de Jesus. É assim que o pastor dos pastores, Jesus Cristo, faz com você. Ele confronta. Ele tem um cajado, o cajado serve para bater, nas ovelhas desobedientes, mas também ele tem um gancho que serve para puxar, para arrastar as ovelhas do perigo, e é assim que ele faz. Ele confronta, ele pode dar umas pancadinhas com esse cajado, mas com aquela curva que há no cajado, ele puxa para o redil, ele restaura. Ouça isso no nome de Jesus. Ele confrontou Jonas, mas depois ele teve uma conversa séria com Jonas, Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jonas procura ali uma boboeira, uma pé de árvore e se afugenta ali, se fica ali, tomando um ventinho fresco, e rapidinho aquela planta seca, e Jonas ficou triste com aquela planta, e Deus falou para ele: assim como você teve dó, como você teve misericórdia dessa planta, dessa boboeira, não teria eu também compaixão dos ninivitas? Ouça isso no nome de Jesus. Jesus confrontou, Jesus teve o encontro depois. Ouça isso no nome de Jesus. Pedro, querido, Pedro negou a Jesus, Quando Jesus falou que naquela noite todos se escandalizariam por ele, Pedro falou: não, eu não nego, mesmo que todos te neguem, eu não negarei. E Jesus falou assim: olha, eu não vou me escandalizar. Pedro falou: eu não vou me escandalizar. Jesus falou assim: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ouça isso no nome de Jesus. Pedro negou, se entristeceu, louvado seja o nome do Senhor. Mas depois Jesus teve o encontro com Pedro e o restaurou, irmãos. Jesus restaura você também, mesmo se você teve uma fraqueza, assim como Pedro, louvado seja o nome do Senhor, assim como Jonas, que foi confrontado por Deus, mas foi restaurado, assim como Pedro, que negou a Jesus, mas foi restaurado. Ouça isso no nome de Jesus. Ele levantou mortos. Ouça isso, querido. Deus também te levanta aí de onde você está. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero concluir. Não quero tomar muito tempo de vocês, mas aqui, queridos, há uma conclusão forte que eu quero trazer para vocês aqui. Não temos para onde ir, porque só Ele tem vida eterna. Não temos para onde fugir, porque Ele está em todo lugar. Compare estas 2 palavras aqui de Pedro, quando ele fala: não temos para onde ir. Para onde iremos nós que somente o Senhor tem vida eterna?
E o salmista, quando ele disse: não temos para onde fugir, para onde fugirei do teu espírito? Se subir ao céu, tu lá estás, se descer lá nas profundezas, tu lá estás, se for ao mar, lá tu estás. Todo lugar Deus está. Deus é onipresente e o Senhor está aí com você. Se você vai fazer uma viagem, Deus está lá com você. Se você está em casa, Deus está lá com você. Se você vai ao trabalho, Deus está lá com você. Ouça isso no nome de Jesus. E para finalizar, querido, se eu não posso fugir, se você não pode fugir da presença e não podemos viver sem a palavra, então o único caminho é nos render aos pés do Senhor. Amados, que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe e te fortaleça e te faça entender que onde você for, o Senhor está lá. Aonde você for, a palavra do Senhor, ela é vida, ela te traz vida. Mesmo se for uma palavra que pareça no momento, a Bíblia diz que toda correção no momento não parece ter proveito, mas depois ela faz o que lhe apraz, ela tem proveito na minha e na tua vida. Querido, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Nunca devemos pensar de fugir da presença do Senhor, porque onde nós formos, lá o Senhor está. Se nós tentarmos fugir, o Senhor está em todo lugar. Um forte abraço a todos vocês, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Forte abraço a todos vocês que estão nos seguindo, aqueles que estão nos ouvindo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a família de vocês, te dê aí um dia abençoado na presença do Senhor. Não fuja, hein? Continue na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.